e que a nossa querida Maria Angélica envolva o nosso querido altivo para que possa trazer para a gente o estudo da melhor forma. E em nome de Deus, possamos abrir o nosso trabalho. Graças a Deus. Então agora vamos ver também. Não está resolvido. Vamos ver lá, o que houve? Pronto. Pronto. Já dá, agora já está chegando lá. Nós vamos falar hoje, acompanhando o texto do Livro dos Espíritos, sobre a família. Como é que nós pensamos, como é que a doutrina espírita organiza essa questão de família? Como é que nós podemos pensar assim? O que a família representa realmente para nós? Nós sabemos que a família objetiva trazer para junto das pessoas um mínimo de estabilidade no campo emocional, no campo das relações e até mesmo com a possibilidade que existe no casamento, trazer filhos. Hoje em dia ninguém mais liga para isso, ter filhos com casamento, né? Mas na época da doutrina, que a doutrina espírita foi implantada, isso ainda era levado em conta, né? Eu acho que foi graças a Deus que a gente não está ligando mais para isso. Significa que nós estamos mais libertos, podemos conduzir a nossa vida com mais flexibilidade. Pois bem, mas a família, ela objetiva trazer para o homem a possibilidade dele progredir dentro de uma faixa, que é a faixa da sensibilidade, e progredir também buscando a elevação do seu espírito. Porque com a família você eleva o seu espírito, você traduz uma série de sentimentos, o sentimento do amor dos pais pelos filhos. É um sentimento muito profundo, que nem sempre, se não tivesse a família, a pessoa teria a oportunidade de expressar. O sentimento filial. Quantas pessoas adorariam ter um pai, adorariam ter uma mãe e não tem, né? Eu me lembro muito lá, vejo na obra assistencial pessoas, aqueles garotos, aqueles assistidos nossos, que às vezes eles dizem assim para as pessoas que estão lá: ah, eu gosto muito de você, queria que você fosse minha mãe, eu queria que você fosse meu irmão, queria que você fosse meu pai. Então, na realidade, a gente vê que eles gostariam de ter uma família, eles gostariam de ter alguém com quem eles pudessem confabular, conviver, brigar, como toda a família briga, como todo irmão briga, aquele negócio todo. Eles gostariam de ter uma relação afetiva. No fundo, é uma relação afetiva com vistas ao progresso. E nós também vemos que a família proporciona outros tipos, o desenvolvimento de outros tipos de valores. O sacrifício pessoal, o sacrifício dos interesses, o sacrifício do tempo, o se trabalhar para dar tudo que se pode ao filho, às senhoras aos maridos, os maridos às senhoras. Quantos sacrifícios as pessoas se impõem por conta da família? Então nós vamos observando que a família, em realidade, ela objetiva trazer para o homem um caminho de progresso, um caminho para que a pessoa progrida. Aí nós caímos na escolha da família. Como é que nós escolhemos uma família? Nós escolhemos uma família de acordo com as possibilidades que nós temos de desenvolver essa tarefa que queremos naquele ambiente, ou de acordo com a possibilidade que nós merecemos. Eu não sei se eu já contei a história da custódia aqui. Já contei a história da custódia? Que uma vez eu peguei uma chuva que eu fiquei preso no barraco da custódia? Não? Se eu contei, eu conto outra vez. A custódia, eu falar de merecimento, né? A custódia, essa história é velha, hein? É de 1967. Vocês vejam como essa história é antiga. Deu uma chuvarada no Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro foi inundado.
É tão velha essa história que ainda foi no tempo do Negrão de Lima. Alguém lembra do governador Negrão de Lima? Ninguém lembra. Também não faz mal lembrar, não. Mas nós tínhamos ido para a Malé. A Malé, naquela época, era um quartinho de 2 por 2. Chegando lá, uma chuva danada, ninguém conseguiu chegar, só eu e mais as pessoas que moravam ali por perto. Todos os que tentaram chegar não conseguiram chegar. E a custódia era uma assistida que nós tínhamos, enorme de gorda, enorme de sujeira, enorme de uma porção de filhos, não gostava muito de banho a custódia, mas era uma complicação danada. E a custódia ia todo domingo a Malé, com aqueles filhos todos, carinhosa, dedicada aos filhos, restava aquela resma de filhos lá, aquele bando de crianças lá, com aquele, sei lá quantos filhos ela tinha. Então lá para as tantas a chuva está caindo, está caindo, está caindo, disse, eu não vou sair daqui. Eu consegui chegar, mas não vou conseguir sair. E lá para as tantas, a custódia ainda tinha um cachorro, que o cachorro também ia assistir a reunião com a gente. Lá para as tantas que eu cheguei, a reunião naquela época era tarde. Lá para as tantas eu estou vendo a hora passar, 5 horas, 6 horas, eu já estou perdido. Essa chuva não passa, eu vou dormir aqui. Esse barraco era uma casa quase caindo. Eu falei assim, eu vou cair, vou ficar aqui nesse barraco e o barraco vai cair em cima de mim, não vai ficar bom. E a custódia deu a solução. Compadre, é como ela me chamava, não tem perigo. O senhor vai lá para casa, dorme lá em casa com as crianças, com o cachorro, com o marido, com tudo. Eu disse assim, olha, custódia, se não tiver jeito eu vou para lá mesmo. Mas intimamente subiu aquele calor. Eu vi aquela sujeira toda, eu disse, gente, eu estou perdido. Eu vi os cachorros, aquilo tudo. Nessa altura deve ter mais coisa além de cachorro na casa dela. Deve ter galinha, gato, deve ter não sei o quê. E a conversa foi, e eu fui falando com ela, e fui esperando que a chuva diminuísse, a chuva diminuiu. Eu disse, custódia, vamos fazer uma coisa, eu te agradeço muito, mas eu vou embora. Senhor Altivo, o senhor vai embora? Vou embora. Mas o senhor tem coragem, compadre? Tem coragem, meu filho. Não tinha coragem, coisa nenhuma, não estava, era com vontade de ir para a casa dela. Então, eu consegui sair de lá. No meio do caminho, eu fui pensando assim, gente, às vezes nós somos assim. Estamos numa situação no plano espiritual sem ter quem nos acolha ou sem possibilidade de ir para a nossa casa. E encontramos as custódias da vida para nos recolher. Às vezes a gente diz assim, não nasci na casa que eu gostaria de nascer. Mas quem sabe se aquela pessoa é a custódia da nossa vida? Quem sabe? Não gostaria que na minha casa ocorresse isso ou aquilo que tivesse esse tipo de comportamento. Quem sabe se a pessoa que nos acolhe gosta de ter muitos filhos, gosta de ter cachorro, gosta de ter gato, gosta de ter o bicho que quiser ter, e nós somos obrigados e agradecemos. Se naquela noite a chuva não parasse, eu ia dormir na casa da custódia, ia ficar provavelmente com as pulgas lá por cima, mas eu ia agradecer. Eu ia agradecer, porque era a única pessoa que estava podendo me acolher, que todas as outras casas eram iguais. Nós estávamos em plena favela, todas as casas eram iguais. Então, aqui a pessoa que ofereceu, até porque era a pessoa que estava lá, foi a custódia. Muito bem. Quando nós reencarnamos, às vezes nós temos dificuldades de encontrar uma família. Nós temos dificuldade de encontrar a quem nós amamos realmente, ou pelo menos com quem nós afinizamos. E daí, às vezes, nós encontramos as pessoas que nos querem aceitar, que nos aceitam como nós somos. Porque se as pessoas são difíceis, nós também somos difíceis, né? Se nós prestarmos atenção, nós temos pessoas difíceis, mas se nós olharmos para nós mesmos, nós também temos muitas dificuldades por vencer, dificuldades de convivência, dificuldades de trabalho, nós também somos difíceis. Bom, o que é que o casamento produz numa situação dessa? O que é que o casamento produz nisso? O casamento foi uma instituição que Deus criou para que as criaturas se sentissem minimamente obrigados a conviver do lado de uma pessoa. Minimamente.
Eu disse a vocês que, graças a Deus, as coisas hoje em dia estão mais liberais. Mas para algumas pessoas, a necessidade da instituição do casamento é uma realidade. Há pessoas que não sabem respeitar o outro, a não ser com um compromisso formal. Há pessoas que não têm capacidade de conviver do lado do outro se não tiver um filho registrado em seu nome. Há crianças que têm vergonha de não ter o nome na carteira de identidade, o nome do pai na carteira de identidade. Isso tudo faz parte da natureza de cada um de nós. E ninguém pode querer que as pessoas mudem de repente. Isso faz parte da natureza do espírito. São espíritos que não superaram certas fases da sua existência. E isso não é um mal, não. Isso é o contrário. Isso, em certo momento, isso significa uma forma de aprendizado para os nossos espíritos. É uma forma de contenção. Por isso que os espíritos falaram que o casamento era, assim, um progresso para o ser humano. Por que era um progresso para o ser humano? Porque, dessa forma, o homem teria condições de demonstrar a sua solicitude. E é interessante a gente pensar nisso, demonstrar amor, demonstrar solicitude. Nem sempre nós conseguimos demonstrar por todas as pessoas. Nós, às vezes, demonstramos com os nossos em casa, mas somos incapazes de pensar nos outros. Não é isso mesmo? Nós temos dificuldades, quantas vezes dificuldades de olhar para alguém e dizer assim, poderia ser meu filho. Eu gostaria de dar a essa pessoa o que eu daria ao meu filho. Vocês vejam que hoje em dia nós temos tantas possibilidades de fazer isso, que existem até instituições que socorrem a crianças e que nós podemos ajudar, como se ajudássemos a uns dos nossos. Às vezes casais que os seus filhos já estão adultos, que não precisam mais deles. Quantas pessoas lá no centro a gente diz assim, escuta, vai lá para a creche, vai ajudar lá na creche, eu gostaria tanto de continuar naquele processo de tomar conta de crianças. Meu Deus, vai lá para a creche, 170 crianças esperando na hora do almoço, são as 170 bocas abrindo, né? São as 170 crianças chorando porque querem comer, são 170 crianças precisando de tomar banho para almoçarem, e também para saírem, na hora de saírem. Então, essa possibilidade da pessoa doar o seu coração, isso foi conseguido a partir do momento que a pessoa criou dentro dela o sentimento de família, de amor à família, de convívio com a família, de ter um lar. Se hoje em dia a sociedade está assim mais dinâmica e às vezes não precisa daquela união formal, mas nem por isso a união deixa de existir na cabeça das pessoas. Tanto é que quando uma pessoa não tem a capacidade de ser amiga de alguém, o que é que nós dizemos? Essa pessoa não respeita ninguém, porque ela não tem capacidade de conviver com uma pessoa, de manter um lar, de manter uma sociedade, enfim. Então, quando nós observamos a família, nós dizemos assim, gente, com que objetivo nós estamos vivendo essa experiência dentro do lar? Principalmente com o objetivo de criar dentro de nós valores que nós não tínhamos ou de desenvolver valores que nós ainda não temos totalmente desenvolvidos. E eu disse a vocês, entre os valores está o da paternidade, o da maternidade, o amor filial. Quantas pessoas, né, amam os seus pais? E às vezes são pais difíceis, né? Eu me lembro muito de um amigo que eu tenho, ele dizia assim, o meu pai, ao te visto do lado de fora, ele não presta. Ele fala assim claramente, o filho tem uma visão muito clara do pai, porque o pai realmente, ele não é uma pessoa de boa índole. Entretanto, aqui em casa, Altivo, ele faz o que nós pedimos, faz o que a minha mãe deseja. Lá fora, eu sei que ele não é uma boa pessoa, mas aqui dentro, ele faz tudo por nós. E ele disse assim para mim, como é que você explica isso pela doutrina espírita?
lembrei de uma página que existe no Obras Póstumas, em que Kardec analisa essa questão. Ele diz que, às vezes, o homem aprende a desenvolver o amor à família, mas não aprende a desenvolver o amor à sociedade. Às vezes ele é ao contrário, ele aprende o amor à sociedade, mas não desenvolve o amor à família. Mostrando o que é isso? Mostrando que todos nós somos espíritos em constante processo de elevação. Aí a gente começa a dizer assim, como esse rapaz disse para mim, eu sei que meu pai não é uma boa pessoa aí fora, mas para nós ele é uma pessoa irretocável. Então, naquele momento, aquele homem desenvolveu o quê? Desenvolveu o amor pela família. Vai desenvolver o amor pela sociedade, sabe-se lá Deus quando. Mas ele já está aprendendo a desenvolver o amor. E é isso que é o principal. Porque às vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, uma pessoa assim não é uma boa pessoa. É assim, gente, é assim. É uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa. Porque ela está apenas de progresso incompleto. Mas ela é uma boa pessoa, ela está desenvolvendo o progresso dela. E aí nós vamos observando que a pessoa diz assim, meu Deus do céu, quando é que eu realmente posso dizer que eu tenho uma família? Voltando à família. Quando é que eu posso dizer que eu tenho uma família? Quando eu for capaz de olhar em meu derredor e ver que eu tenho alguém que gosta de mim e de quem eu gosto. Aí a gente começa a sentir que esse amor começa a crescer na medida que os homens também crescem no seu conhecimento. Então você parte da família quase que individual, aquela família que é você, sua mulher e seus filhos, e começa a ter uma outra família. Nós temos aqui na Casa Espírita a nossa segunda família, não é a primeira família, a Casa Espírita é sempre a segunda família, mas quantas pessoas nós amamos aqui no centro? Quantas pessoas nós nos sentimos à vontade do lado delas? Isso é uma família também. Isso é a formação de uma família. E na medida que nós vamos dizendo assim, meu Deus do céu, eu hoje estou aprendendo a amar a coletividade, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles princípios básicos educacionais, de moral, aqueles princípios básicos que antes são individuais, já estão começando a ser ampliados. Significa que nós já temos conquistas feitas. E aquela pessoa que ainda ama a família, só a sua família, acima de tudo, e que não abre a guarda para nenhuma outra pessoa, essas pessoas ainda estão numa fase de progresso, que é uma fase individualista. Para eles é a minha família, é propriedade deles. Essas pessoas estão progredindo sim, apenas estão com progresso incompleto ainda. Não há nenhum erro elas fazerem isso não. Não há erro nisso, não. É uma questão de progresso incompleto. Por isso que os espíritos disseram a Kardec que o casamento realmente era um progresso na marcha da humanidade. Era um progresso na marcha da humanidade. Porque fazia com quê? Fazia com que o homem fosse descobrindo os valores do amor, inicialmente o amor ao próximo, para depois ser o amor à grande família. Muito bem. Quando a gente diz assim, a gente começa a ver, por exemplo, o processo de elevação da sociedade. Na época de Kardec, na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, havia a chamada indissolubilidade do casamento. Ninguém poderia dissolver o seu casamento. Por que isso? Era uma imposição da Igreja Católica. Kardec era de um país que veio do catolicismo, embora na época a Igreja Católica já estivesse perdendo muito a sua força, mas ele analisou a questão da indissolubilidade. E ele pergunta aos espíritos, escuta aqui, esse negócio de insolubilidade está certo? E os espíritos respondem para ele, isto é uma lei humana. É uma lei humana. É uma lei humana e muito contrária às da natureza. Mas os homens modificam as suas leis.
Os homens modificam as suas leis. Vejo vocês como a doutrina espírita é vanguardista. Em 1857, pouca gente aceitava isso, que se pudesse acabar com o casamento. Por quê? Porque aquela ideia tinha sido imposta pela Igreja Católica. E a doutrina, como doutrina, teve a coragem de dizer, como doutrina, como princípio da sua doutrina, que não existe isso, indissolubilidade do casamento. O homem tem direito de mudar o seu destino, de forjar o seu destino, de construir o seu destino. Aí a gente volta para a família novamente. Quando é que um homem dissolve uma família e forma outra família? Não é objeto do estudo, mas nós podemos trazer isso para aqui. Quando é que isso acontece? Quando a situação das criaturas chega no seu limite. Eu tenho muitos amigos que já se separaram, muitas senhoras que já se separaram e que continuam amigas dos seus parceiros que se foram. Como também tenho muitos que não se tornam amigos, que se tornam inimigos das pessoas. E a conversa com todos eles é sempre a mesma. Altivo, nós casamos por amor, mas terminou o sentimento. Estava na hora da gente interromper o casamento. E às vezes eu converso com as pessoas, eu digo assim, e você acha que fez tudo o que você poderia ter feito para não interromper a família, não interromper o casamento? Fiz, Altivo, fiz. Mas nós concluímos, para a felicidade mútua, que o melhor era fazer isso. Então a gente vê que numa hora dessa, as pessoas espíritas, elas podem chegar a essa conclusão partida do próprio sentimento, porque o sentimento da gente traz a responsabilidade. E a responsabilidade é determinação pessoal. Somos responsáveis quando nós desejamos ser responsáveis. Somos irresponsáveis quando nós não desejamos ser responsáveis. E Kardec lembra isso muito bem nesse capítulo do estudo de hoje, porque, no fundo, a responsabilidade também é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento interno, é um processo de amadurecimento do espírito, é um processo de renúncia, é um processo de desejos, que a gente às vezes tem um desejo de levar adiante uma sociedade conjugal. Às vezes nós temos o desejo de levar adiante um processo de vida a dois, mas às vezes nós não temos esse desejo. E por que nós não temos esse desejo? Porque nós sentimos que continuar daquele jeito não vai dar certo. E a doutrina espírita nos responde sempre. E é isso, eu gosto de lembrar muitas pessoas, uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos, os espíritos respondem assim para ele, olha, todos os frutos do bem são bons, todos os frutos do mal são amargos. Ele respondeu para Kardec assim, ele não deu solução para Kardec, ele deixou que cada um pensasse, todos os frutos do bem são bons, todos os frutos do mal são amargos. Então a gente às vezes diz assim, meu Deus do céu, vou me separar. Por que eu vou me separar? Ah, porque estou cansado, estou isso, estou aquilo. Mas você fez tudo, você vai se separar. A sua necessidade espiritual qual é? Será que você não está com a custódia da vida? Ou será que a mulher não está com o custódio da vida? Será que não é aquela pessoa que está do nosso lado para nos fazer aprender a viver, aprender a gostar, aprender a trabalhar, aprender a sustentar um grupo familiar, aprender a lutar por um grupo familiar? Será que não está na hora da gente dizer assim, eu estou com esta família aprendendo alguma coisa comigo mesmo? E a gente vai pensando que não há proibição absoluta, mas há a obrigação de nós entendermos que o casamento objetiva alguma coisa. É isso que nós temos que pensar. O casamento objetiva alguma coisa. Ele objetiva o quê? Ele objetiva justamente formar o grupo social que, por sua vez, vai formar
outros grupos sociais e vão formar o quê? Vão formar uma sociedade de paz. E a nossa família é assim medida pelo esforço que nós fazemos, né? Aí a gente começa a pensar naqueles povos, não tem nenhum árabe aqui presente não, né? Aqueles árabes que gostam de ter 4 famílias, né? Se podem. Hoje em dia no Brasil, eles mesmo que queiram ter, não vão poder, né? Então vão continuar tendo uma família mesmo, queira ou não queira, que ninguém consegue sustentar, mal está sustentando uma, imagine sustentar 4, né? A gente fica dizendo assim, gente, isso faz parte do livro dos Espíritos, do estudo de hoje. Será que uma pessoa dessa pode ser poligâmica? Será que ela pode ter assim tantas famílias assim ao mesmo tempo? Será que pode-se ter isso? E os Espíritos respondem os Espíritos responderam a Kardec: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. É uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Aí a gente começa a pensar assim, como marca um progresso social? Porque justamente quando a pessoa tem uma família, ele consegue dar amor. Quando ele tem muitas famílias, ele divide os bens. É diferente. Ele divide tudo que ele tem, até o sentimento, mas não é mais amor. Não é mais amor. Deixou de ser amor. Porque ele está apenas dividindo as coisas que ele possui, mas não tem mais amor. Por isso que é interessante nós estudarmos muito o livro dos Espíritos, porque ele desperta na gente, certos valores. E o sentimento do amor, como ele deixa claro aqui, é o sentimento que tem que ser desperto na gente. Se não houver amor, não vai haver família. Nós vamos procurar quem? Uma companheira? Um companheiro? Para quê? Para dividir o lar? Mas sem sentimento, como é que a coisa vai funcionar? Daqui a pouco a gente está achando que a pessoa está sobrando na casa, daqui a pouco eles também podem achar, ou elas também podem achar, que o parceiro está sobrando na casa também. Então como é que fica isso? Então o desenvolvimento da lei de amor é um desenvolvimento do progresso humano, marca o progresso humano, marca o sentimento do homem, marca que o homem deseja realmente caminhar na direção do mais alto. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele lembra muito o sentimento da família. Então ele lembra que a família era uma possibilidade que o homem possuía de progredir. Então ele fala, todos vocês lembram, né, da família de Lísias, da família de Dona Laura, e todos eles, o que eles falavam ali? Qual era o grande objetivo deles? Retornarem para poderem trabalhar, retornarem para poderem progredir, retornarem para poderem fazer o quê? Dar continuidade à vida que eles já estavam fazendo em nosso lar. Aí a gente lembra que há muitos de nós que estamos aqui, que às vezes não estamos casados com as pessoas ideais, mas estamos casados com aqueles amigos que nós fizemos do outro lado e que precisaram voltar como nós precisamos voltar. E às vezes nós pedimos a eles que todos voltemos juntos, porque nós já conhecemos as pessoas. Nós já nos conhecemos do outro lado. Então, uma coisa também que nós temos que levar em consideração. Eu conheço muitos casais que eles dizem assim, não tenho como dizer que eu não gosto dessa pessoa que está do meu lado. Gente, nós nos afinizamos em tudo. Paixão? Não. Mas uma excelente amizade. Um excelente sentimento de amor. Fazemos tudo juntos. E às vezes a gente vê que são espíritos que vieram juntos de outro plano. Há pouco tempo eu conversei com um amigo lá do Centro Espírita, que eu sei que ele veio de outro plano. Mas eles vieram de outro plano, eles ambos, um era padre e outro era freira. Vocês já imaginaram o que deu, né? Deu uma confusão danada. Então deu uma complicação danada. Todos dois são hiperintransigentes. Hiperintransigentes. Eu não sei como é que vocês conseguem viver juntos, sendo tão intransigentes um com o outro. Aí ele virou-se para mim e disse assim, eu não sei também não, mas eu sei que eu não posso deixar de viver do lado da fulana. Eu disse, está certo.
padre é assim, quando resolve casar, tem que ser para sempre. Ele disse assim, você acha que foi isso? Ah, claro que foi isso. É um padre danado, enrostido aí, só falta andar de batina aqui dentro do centro e não consegue pensar de outra maneira. E graças a Deus é um casal feliz, tem filhos, tudo bem. Mas é um sentimento que eles criaram lá dentro. E uma vez falando com ela, eu disse assim, como é que é, a irmã? Aí deu o nome que ela tinha na época, que eu soube por acaso. Como é que é, irmã? Altivo, era esse meu nome? Sei lá se era esse teu nome, eu sabia que era. Mas eu sei lá se era esse teu nome. Mas como é que vai a sua união com o padre fulano de tal? Aí ela disse assim para mim, olha, está complicado, mas você sabe de uma coisa? Nós estamos fazendo um esforço tão grande, que a família está ótima. Está ótima. Ela me respondeu adequadamente. Nós estamos fazendo um esforço tão grande que a família está ótima. Então ela entendeu o objetivo da encarnação deles. Era a primeira, ou talvez uma das primeiras encarnações em que eles podiam voltar tendo um lar, que não fosse um lar dentro da igreja. Era um lar família, a dois, com filhos. Então eu disse assim para ele uma vez, como é que está sendo essa experiência? Estou adorando ser pai, estou adorando cuidar de, ele já sem netos, estou adorando cuidar de netos, estou adorando fazer tudo que tem, tudo que uma família tem. Estou adorando tudo. E nesse adorar, eu falei para ele, nesse adorar, você está aprendendo agora a gostar de centro espírita? Que com esse negócio de ser católico, ele é espírita. Com esse negócio de ser católico, tu está dentro do centro espírita meio de contrabando, né? Porque ele é intransigente. A gente conhece espírita que vem de outras religiões pelas intransigências. Aqui não tem intransigência não, né? Não, então aqui todo mundo já vem de família espírita. Não tem, é intransigente, né? Intransigente vem de outra religião, que é aquele negócio de pecado, de erro, de não sei o quê, e cantoria, e não pode ir de vestido de manga curta, não pode vir de mini saia, não pode vir nada. Aquilo que a gente vê que isso tudo vem de outras religiões, cheio de conceitos e preconceitos, cheio de confusões. Muito bem. Então, eu virei-me para ele e disse assim, como é que vai o casamento com as suas intransigências? Vai ótimo. A sua presença, aliás, na casa espírita com a sua intransigência, está ótimo. Eu estou aprendendo a gostar de uma família que realmente, aí ele traiu todo o sentimento dele, que realmente eu só via como seres à distância. Eu estou aprendendo, ainda não consigo abraçar ninguém na casa espírita, não, Altivo. Não consigo. Mas eu já falo, como é que vai? Está tudo bem? Sem outros interesses. Olha só que família interessante. Vindo do plano espiritual diretamente para o centro espírita. Né? Vindo diretamente para o centro espírita. Aí a gente começa a olhar para a nossa relação, para a relação dos amigos, a gente começa a entender os outros, né? Aí tem um amigo do lado, tem a amiga do lado, que é tão cheia de confusões, que cria caso, que é problemática no centro espírita. Aqui não é, isso é lá no Leon Denis, aqui eu tenho certeza que vocês não têm isso aqui, né? Que é centro de santos, né? Todos de santos, né? Não tem santos no nome não, mas são todos santos, né? Então, a gente começa a entender as pessoas que, em realidade, o processo de progresso delas está começando pela formação da família, gente. Está começando pela formação do casamento. Está começando ali. Por isso que Kardec diz, repetindo o que os espíritos disseram a ele, que a insolubilidade não existe, não. Isso há de se modificar as experiências quando necessárias. Mas também ele também diz que nós temos que ter responsabilidade. E quando a gente começa a observar as pessoas, a gente vê que, em realidade, elas desejaram acertar. Elas desejam acertar. Elas não querem ser assim, polígamas, não. Elas querem acertar realmente. Elas querem acertar. E é por isso que a gente compreende os outros. Compreende, estimula, educa. E aí entra a casa espírita com a educação através da evangelização,
isso é um assunto que precisa ser tratado na evangelização, com muito critério, com muito cuidado, e nós, os que estamos vivendo a experiência de termos família, de não termos família, de sermos assim importados do plano espiritual para o centro espírita, que termos saído de formações religiosas antiquadas para viver a experiência do centro espírita, nós que sentimos isso dentro de nós mesmos, que isso a gente sente dentro de nós, né? Não é ninguém que nos diz, não. Nós é que sentimos, nós dizemos assim, puxa vida, eu ainda sou tão intransigente, eu ainda sou assim, tão machista, eu ainda sou tão ciumento, ou as mulheres também podem dizer, sou tão ciumentas, tão de brigar porque o fulano olhou para o lado, essas coisas todas. Nós vamos dizendo assim, gente, quantas coisas nós temos que modificar, né? Quantas coisas a sociedade espírita está nos trazendo como oportunidade de estudo. É uma convivência com vistas ao progresso. A nossa convivência aqui na casa espírita, eu brincando que aqui não há problemas, eu sei que tem problemas, mas não são problemas insolúveis. Por que não são insolúveis? Como os do Leon Denis não são insolúveis, porque são os problemas que encontram a gente ainda no nosso degrau de evolução. Encontra a gente no patamar que nós vivemos. E é preciso que a gente tenha coragem de mudar de degrau. É preciso que a gente tenha coragem de dizer assim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a sorrir, eu tenho que aprender a não achar que os outros são infantis, que os outros são infelizes. Tem que achar nada, tem que mudar, gente. A doutrina pede mudança constante para nós, porque nós queremos construir uma família, né? E nós temos a oportunidade de formar essa família a partir daqui. Aprender a viver do lado de alguém. Isso é de uma importância capital. E aí a gente volta a dizer, quando a gente começar a analisar o nosso próprio comportamento, as nossas intransigências, nós vamos sentir que nós saímos do catolicismo, saímos do evangelismo, saímos até de outras religiões e estamos caindo no centro espírita. Por quê? Porque é a religião, se nós pudermos dizer assim, que está nos acolhendo, porque Deus viu que nós já temos condições de progredir. Não pensem que nós estamos aqui porque nós merecemos, não. Nós estamos aqui porque é a oportunidade da gente progredir. Pode ser que tenha muita gente que mereça estar aqui, mas também é a oportunidade de progredir. Com o quê? Com os estudos, através da convivência. É isso que vai nos dando essa capacidade de viver. Bom, antes que me apresente aquele negócio que está faltando só 5 minutos, hoje eu me prometi que eu ia acabar antes da hora. Então, eu quero lembrar a vocês o seguinte, conforme diz aqui o Livro dos Espíritos, o casamento é um progresso, marca a marcha, que é um progresso na marcha da humanidade. Aí a gente começa a dizer assim, não sei se vocês viram que no outro dia, um assunto já conhecido, mas para quem publicou o assunto, era novidade. Eles chegaram à conclusão que quem tem uma família tem possibilidade de ter menor número de drogados no seu ambiente. Eles fizeram a pesquisa e chegaram aí em benefício das nossas queridas amigas, que quem consegue segurar mais um jovem para que ele não seja drogado são as mulheres. Então ele disse assim, quem tem mãe, quem tem avó, quem tem irmã, consegue influenciar mais do que os pais, do que os irmãos, do que os avós no combate às drogas. É interessante, aí a gente pergunta assim, meu Deus do céu, como é que isso funciona, hein? É o sentimento do amor. E aí nós vamos terminar a nossa conversa. Certamente que as senhoras que desenvolvem tanto seu amor ao lar, amor ao homem, amor aos filhos, elas têm maior poder de persuasão. E a sociedade que fez essa publicação, ela disse isso, que eles não conseguiam encontrar respostas
por que a mulher não consegue encontrar, porque não sabem pensar, que por que a mulher consegue exercer mais influência sobre um jovem. E eles têm muitas que não conseguem, mas todos os jovens, ou quase todos, dava lá um percentual que eu não me lembro mais, que saíram das drogas foram por influência da mãe, da irmã, de uma tia, de uma avó. Todos eles. Então, eles concluem que a família realmente é o núcleo que pode ajudar a turma que está envolvida no campo da droga. Aí ele diz assim, não é que não haja drogados em famílias, claro que há, mas a solução está na família. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Esse assunto que foi, eu disse a Vera, não era assunto para mim, em todo caso, vamos lá falar de casamento, né? Mas a gente vai falar de doutrina espírita e que Deus nos abençoe muito. Muita paz. Imagina se fosse. Então, nesse ambiente de tanta paz, tanta alegria mesmo, onde nós aprendemos tanto, meditamos, tão importante o estudo. Vamos agora para o momento do passe, onde os espíritos vão terminar o trabalho que faziam durante o estudo.